leitor, em algum momento da vida, recebe a fatídica pergunta: qual é o seu livro favorito? Oi pessoal, espero que esteja tudo bem por aí. Hoje então eu vim contar pra vocês os meus livros favoritos, porque não dá pra escolher um só, né? E como eu não sei escolher um só, eu trouxe alguns aqui que eu considero como meus livros favoritos da vida. Não é um ranking, eu não consigo escalonar esses entre eu gosto mais desse do que daquele. Eu tô falando aqui em ordem aleatória mesmo. E é importante falar, gente, que eu classifico um livro como favorito ou não pelo que ele me faz sentir. Então eu não sou nenhuma crítica literária no sentido de falar sobre questões mais técnicas. Eu falo sobre o que ele me faz sentir. De acordo com isso, eu classifico os favoritos, ok? Mas começando essa lista, eu quero falar de Perdida, da Karina Ricci. E esse livro, quando eu li, eu me lembro claramente da sensação, do quanto eu fiquei ali apaixonada pelo Ian. Tô falando do primeiro livro, tá? A série se tornou aí uma série enorme depois de algum tempo, tem vários livros, mas falando especificamente do primeiro livro, foi muito gostoso quando eu li essa história. Eu encontrei ela por acaso, assim, que na época eu participava de algum grupo no Facebook sobre livros. Daí me sugeriram essa história, eu não conhecia, nem lembro quando foi que eu li Perdida pela primeira vez. Lembro também de como aquela atmosfera da época me enlaçou ali naquele instante, enquanto eu tava lendo aquele livro, e quando eu terminei, que eu queria muito ler um livro igual. Eu não queria a mesma história, mas eu queria outro livro que tivesse ali a mesma atmosfera, que me fizesse sentir da mesma forma, e eu infelizmente não encontrei, por isso eu tenho que colocar entre os meus favoritos da vida. E o próximo livro que eu tenho que colocar nessa lista é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Por muito tempo eu falava que esse livro era o meu livro favorito, mas depois disso eu li muitos outros e aí isso ficou meio nublado na minha cabeça. Confesso que esse aqui tá na minha lista de releituras que eu preciso fazer, porque eu lembro que eu fiquei tão apaixonada por essa história, uma história tão simples, mas ao mesmo tempo tão emocionante, cativante e fofa, e enfim, eu sou muito apaixonada nessa história. É um livro muito curtinho, é uma leitura muito rápida, tem tudo o que uma história adolescente precisa ter, que faz com que a gente se sinta apaixonada e suspirare junto com a protagonista. Mas muito para além disso, esse livro traz questões familiares e reflexões sobre a vida, sobre o que é viver, sobre como a gente chega em determinado ponto. Posso dizer que esse livro aqui é o pacote completo com tudo que eu gosto numa história. O próximo livro dessa lista é Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Se você não leu esse livro, tá perdendo uma experiência incrível. A autora faz com que você sinta na pele a experiência das personagens de uma forma muito real. É importante dizer, porque pode ser um gatilho para algumas pessoas, que esse livro trata de violência doméstica e relacionamento abusivo. Eu confesso que a melhor forma, que eu acredito que seja de ler esse livro, é sem saber muita coisa da história, mas esse é o tipo de informação que é preciso falar, porque eu já passei ali experiências bem ruins com livros por conta de gatilhos que contém neles e eu não fui avisada disso antes. Então, apesar de eu ter amado essa história, eu quero avisar pra você que, caso seja pra você, talvez seja melhor repensar essa leitura. Faz você entender as motivações de muitas vezes a vítima não denunciar o abusador, não denunciar e não contar pra ninguém sobre o que ela tá passando em casa. Esse livro é muito necessário por conta disso, principalmente para as pessoas que criticam muito a atitude das vítimas com relação aos abusadores. Faz você emergir e entrar realmente na situação e entender por que acaba acontecendo as coisas dessa forma. Pode Lu é o próximo livro e eu posso dizer que é um livro de poesias ilustradas, vamos dizer assim. Esse livro fala muito sobre a vida, fala muito sobre ansiedade, fala muito sobre como você se sente inserido na sociedade, fala muito sobre como você às vezes quer falar as coisas e não sabe como fazer isso. Eu sou totalmente apaixonada por esses poemas. Eu me sinto identificada nessas páginas. Isso sem contar que a autora é uma artista incrível. Os desenhos são muito simples, mas não deixam de passar os sentimentos e as emoções da autora. Eu me sinto compreendida e entendida todas as vezes que eu pego pra ler esse livro. O próximo livro é A Esperança. Muita gente prefere Em Chamas, né? Mas eu confesso pra vocês que eu amo toda a série. Na minha visão, não tem nenhum livro inferior. Todos os livros são ali muito, muito bons. Mas A Esperança me fez sentir coisas que os outros não fizeram. Tudo que acontece aqui, principalmente com o Pita, que é meu personagem favorito da série, mexeu muito comigo, me fez sentir muitas coisas que eu não sei descrever, me fez sentir parte da história, me fez sentir parte de tudo aqui. Acho que a Suzanne Collins foi muito inteligente na forma com que ela finalizou a série e com tudo que ela colocou aqui. Pra mim, 0 defeitos.
Eleanor Park é um outro livro que me fez sentir muitas coisas. Triste, ao mesmo tempo engraçado, ao mesmo tempo curioso, ao mesmo tempo muito inteligente. Eu indico muitas histórias para as pessoas, mas não é todo mundo que identifica as mesmas coisas que eu. Mas eu confesso que eu não posso deixar de falar de livros favoritos sem falar de Eleanor Park. Fala muito sobre as dificuldades também da vida, dificuldades que as pessoas passam e às vezes a gente não faz ideia do que acontece. E eu acho que abre muito nossos olhos pra empatia e pra o que a gente não vê acontecendo. Isso sem falar da fofura que é a Eleanor e o Park. É claro que não pode faltar um livro da Sarah Dessen aqui, né, minha gente? Os Bons Segredos é o livro que eu escolhi pra colocar nessa lista, mas eu confesso que todos eles estão ali no mesmo patamar pra mim. Acho que a experiência com Os Bons Segredos foi um pouquinho ali mais intensa, talvez por causa da fase da vida que eu tava vivendo. Também tá na lista de releituras que eu preciso fazer. Eu queria ter relido todos os livros da Sarah Dessen no ano passado, mas acabou não rolando. E esse livro aqui é o tal pacote completo que eu falei. Tem drama familiar, tem reflexões sobre a vida, tem reflexões sobre as nossas atitudes e uma pitada bem singela, mas muito fofa de romance. Eu amo reler as marcações que eu fiz nesse livro. Tem algumas aqui. Vou fazer essa lista e comecei a reler as marcações desse livro aqui. Me deu vontade de parar tudo e começar a reler na hora. E nesse momento, lembrando delas, eu também tô querendo parar esse vídeo e começar a reler esse livro nesse momento. Então são esses os livros que eu escolhi pra falar pra vocês, que são os meus favoritos da vida. Pode ser que mude amanhã? Pode ser que mude amanhã. Mas esses sempre vão ter um espaço importante no meu coração e eu sempre vou lembrar da sensação que eu tive quando eu li eles pela primeira vez. Tem muitos livros que eu amo e pra mim é muito difícil escolher poucos, assim, fazer uma lista tão rápida e tão curta pra caber num vídeo aqui que não fique chato. Tem muitos outros que eu poderia falar, tem muitos livros que são importantes na minha história e eu falei disso num outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, não sei qual lado que é, enfim. Esses livros também fazem parte da minha história, também são muito importantes, também são considerados favoritos. Eu quis fazer uma lista curta, quem sabe eu não atualizo essa lista aí de ano a ano, vamos ver o que pode mudar. Mas agora eu quero saber quais são os seus livros favoritos da vida. Por favor, me conta aqui nos comentários se você consegue fazer essa seleção. Ou se você tem um favorito também, eu quero saber, porque quem sabe eu não li ainda e eu leio e se torne o meu favorito também. E deixa seu like se você gostou do vídeo e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Também me segue lá no Instagram porque eu tenho feito uns posts bem legais, viu? Um beijo pra você e até a próxima. Tchau!